Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui para falar sobre a reforma tributária. Muita gente perguntando, muita gente com dúvida, muita gente falando coisa errada sobre o projeto. Então, eu queria falar rapidamente sobre a reforma tributária de uma forma prática, de uma forma bem direta. Então, vamos lá, sem muitas delongas, e o primeiro ponto que eu queria falar sobre a reforma é que ela não está aprovada ainda, ela não existe. É uma reforma que ainda é um projeto que passou na Câmara dos Deputados, falta passar em 2 turnos pelo Senado e depois desses 2 turnos ainda vai para a sanção presidencial. Depois de sancionada, tem mais lá para 2030 essa reforma vai estar integralmente funcional e plenamente aplicada ao sistema. Então, muita coisa ainda tem que acontecer. Hoje, a tributação que a gente tem é o que está valendo, é o que está em vigor, então não tem desespero, porque as coisas vão acontecer por ali. Então, o que eu acho que é uma preocupação interessante para a gente, que é o que assombra todos os empresários e todos os brasileiros em geral. A reforma, ela tem a ideia de aumentar tributos, né? Eu diria que não. Na proposta inicial, ela não tem esse objetivo. Claro que no país que a gente vive, quem já conhece sabe que até o passado pode ser mudado, mas o projeto que passou pela Câmara tem um dispositivo que determina que é proibido o aumento de tributos de um modo geral no Brasil. A minha dúvida aí é, legal, mas alguns tributos, por exemplo, a cesta básica, vai ter alíquota zero, que é um assunto que eu vou falar mais à frente. Se alguns vai zerar a alíquota, certamente que outros pode ser que aumente a alíquota. Então, assim, é um ponto que a gente tem que observar quais seriam os setores que seriam mais impactados. A minha percepção sobre a reforma é que ela não vai ser, a princípio, completamente equalitária para todos os ramos. Então, provavelmente, alguns ramos de atividade vão ser um pouco prejudicados e outros vão ser favorecidos, principalmente os ramos que têm incentivo fiscal, praticamente não pagam imposto, porque uma das ideias dessa reforma é unificar alíquotas, simplificar e etc. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é, no papel, está dizendo que é proibido aumentar tributo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da reforma? O primeiro objetivo é simplificar a tributação. Então, você vai de um sem número de tributos que tem, de taxas e etc., para 2 tributos, que é os tributos estaduais e municipais, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a alíquota vai ser ajustada ao longo do tempo, e o CBS, que é um imposto que vai atender o âmbito federal, que é o CBS, Contribuições para Bens e Serviços. Então, assim, independente de olhar mérito, de aprofundar, eu já diria que é muito positivo você tirar dezenas e dezenas de tributos e unificar em apenas 2. Então, isso é positivo. O que é o efeito colateral de você unificar impostos e alíquotas de um modo nacional? Alguns estados vão ser beneficiados e outros não tanto, e outros não vão ser beneficiados. Então, isso é um ponto importante. Outra, eu acho que alguns ramos vão ser beneficiados e outros nem tanto também. Então, é uma coisa que a minha percepção diz. Como é que eu sei quais que vão ser e quais que não vão ser? Eu não tenho como saber, porque questão de alíquota ainda não está em voga. Isso vai ser feito ao longo, depois da aprovação da reforma. Definir qual é a alíquota, vai ter um conselho, um comitê, vai ter toda uma legislação em cima dessa reforma tributária, beleza? Mas assim, um ponto positivo é que se simplificar a sua tributação, naturalmente você vai pagar menos, porque vai baratear muito o nosso serviço. Você vai pagar menos o custo para apurar imposto, para fazer todas essas coisas, porque vai ser muito simplificado. Já falando de alíquota e já falando de tributo, como é que vai se dar essas alíquotas? A alíquota, ela vai ser como se fosse, para quem tem de lucro real, como se fosse uma apuração de ICMS ou PIS e COFINS. Ela vai considerar apenas o valor agregado. Então, por exemplo, pelas compras de produto que você tem impostos ali. Você comprou por 10 e vendeu por 15, você só vai pagar imposto nesse 15, que é nesse valor agregado que está ali, como se fosse uma apuração de ICMS de confronto entre débitos e créditos. Então, isso também é positivo, porque você não vai pagar imposto sobre imposto. Você vai tirar o imposto que tinha quando você recebeu e vai aplicar só sobre o valor ali com margem de lucro elevada, beleza? Então isso é positivo também. Agora, pessoal,
o que não é objetivo nessa proposta. Não tem o objetivo de baixar impostos. Lá também está determinado que baixar impostos não é a alternativa para essa proposta. Até porque ficaria mais complicado, teria que ter outras fontes de receita e etc. Então não é o objetivo. Então eles vão tentar, segundo a proposta, tornar esse processo o mínimo traumático possível para os diversos setores ali. Mas, na minha opinião, eu acho que vai ter algum impacto por ali. Por fim, né, até a título de informação, o que eu acho que vai acontecer nessa proposta aí? Eu acho que rapidamente ela vai ser aprovada no Senado, porque está com muita força lá. O Senado, ele vai tentar tirar alguns privilégios tributários para alguns setores que entraram ali por força de lobby, etc. Então ele vai tentar tirar, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto, e provavelmente vai aprovar isso bem rapidamente. E, enfim, então a proposta é uma realidade. Eu acho que é positivo, é uma proposta que já vem há muitos anos aí, que já vem sendo gestada há muito tempo, não tem nada a ver com um governo específico ou com outro, ela é pluripartidária, ela é uma reforma que já vem de muito tempo, já está sendo gestada e negociada há bastante tempo, há bastante anos ali, e agora ela virou uma realidade. Então, o que a gente tem que esperar, principalmente para o nosso setor de comércio e etc., é que a gente não tenha um impacto de aumento de imposto e que isso desburocratize o nosso trabalho, que simplifique as coisas, porque não são poucos os empresários que não fazem ideia do quão é difícil apurar os impostos, de como o imposto é caro para ser feito, de quanto tempo, de quanto trabalho acontece ali. Então, se isso for simplificado, vai ser muito bacana. Então é isso, eu acho que de forma resumida ficou claro para você. Eu agradeço a sua companhia, eu espero que você continue conectado com a gente e próximo assunto aí, a gente vai estar junto, com certeza falando sobre algo super relevante para o seu comércio, para o seu supermercado e para a sua empresa em geral. Um abraço e até a próxima.